Chegamos ao momento do nosso estudo na carta aos Hebreus, esse livro tão precioso do Novo Testamento que, se por um lado apresenta algumas incógnitas, como a sua autoria humana, a data e o local onde foi escrito, por outro lado nos fornece valiosas certezas. Podemos confiar que se trata de material inspirado pelo Espírito Santo, como acontece com cada um dos 66 livros da Sagrada Escritura. A certeza da sua inspiração divina foi o que fez com que Hebreus fosse incluído no cânon do Novo Testamento nos primeiros séculos da era cristã. Esse é o livro que nos apresenta a doutrina do sumo sacerdócio de Cristo e nos mostra como funcionam os tipos bíblicos. Nós estamos no 6º capítulo, em que o escritor sacro prossegue com a exortação iniciada no final do capítulo anterior. E qual o motivo dessa exortação? Bem, o motivo é que os leitores aos quais essa carta foi destinada em primeira mão eram judeus convertidos ao cristianismo que estavam tirando os seus olhos espirituais de Cristo Jesus e voltando-os outra vez ao judaísmo. Mais ou menos o que alguns estão fazendo em nossos dias, incorporando elementos do culto levítico ao culto cristão, como se isso tivesse algum valor. O escritor sacro, como um zeloso pastor, exorta suas ovelhas para que não duvidem da suficiência de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Nos primeiros versos do 6º capítulo, ele lembra que os princípios elementares da doutrina cristã têm uma base e um ensino. A base é composta pelo arrependimento de obras mortas e pela fé em Deus, o que implica na fé em Cristo, o Deus encarnado, o Verbo divino que se fez homem para morrer na cruz em nosso lugar. Além dessa base fundamental, os princípios elementares da doutrina cristã têm também um ensino composto por 4 elementos: batismos, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo final. No último estudo eu falei sobre o primeiro desses elementos, batismos. Eu lembro que existem várias interpretações para o fato do escritor ter usado uma palavra que significa lavagem, ablução, e usado essa palavra no plural. Alguns entendem que estariam em foco as cerimônias de purificação dos judeus, especialmente aquelas praticadas pelos essênios. Outros entendem que se trata dos banhos levíticos e do batismo cristão, mas existem outros pontos de vista. O fato é que, nos dias da igreja primitiva, houve primeiramente o batismo realizado por João Batista. Contudo, o próprio João alertava: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso está em Mateus 3:11. Assim, os discípulos de Jesus também batizavam sob as ordens de Jesus. Depois da sua morte, ressurreição e ascensão, os novos convertidos eram batizados em nome de Jesus. Contudo, a ordem de Jesus havia sido para que os seus discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como consta na grande comissão, no final do Evangelho conforme Mateus, capítulo 28, verso 19. Assim, não demorou para que a Igreja adotasse a fórmula trinitária para o batismo cristão, como é feito até hoje. O batismo é o sinal exterior de uma realidade espiritual de valor incalculável. Foi instituído por Nosso Senhor para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito. E também para ser um sinal e selo da adoção e da ressurreição para a vida eterna. Através do batismo, o crente é solenemente admitido à igreja visível e entra em um pacto público, professando que pertence total e unicamente ao Senhor. O amado pastor Matthew Henry, em seu comentário bíblico publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, faz uma observação muito importante. Diz ele que essa ordenança do batismo
é um fundamento a ser colocado corretamente e a ser diariamente lembrado, mas não repetido. Voltando ao nosso texto de Hebreus, é possível que os leitores originais da epístola tivessem presenciado diferentes modalidades de batismo, como o de homens pagãos que se convertiam ao judaísmo e que não apenas eram circuncidados, mas também batizados. E também tivessem passado pelo batismo de João, ou o batismo em nome de Jesus, e depois o batismo com a fórmula trinitária. É preciso destacar ainda que os 4 evangelhos e o livro de Atos mencionam o batismo com o Espírito Santo. O professor Simon Kistemaker lembra que, embora essa forma particular de batismo seja diferente da lavagem que a palavra grega batismos descreve, ela tem relevância para a próxima fase do ensino, que é a imposição de mãos. Para entrarmos nesse assunto, vamos ao texto bíblico. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus, 6º capítulo, versos 1 a 3, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. O ensino da doutrina de Cristo tem como primeiro elemento o batismo. O segundo elemento é a imposição de mãos. Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, observa que a imposição de mãos é algo tão antigo quanto a raça humana. Na Bíblia, muito se fala sobre essa prática em diversos contextos. Entre os judeus do Antigo Testamento, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do animal a ser oferecido em holocausto, como símbolo da transferência de culpa, conforme lemos no 1º capítulo de Levítico, verso 4. Muito antes disso, no tempo dos patriarcas, os pais impunham suas mãos sobre algum de seus filhos, indicando assim a transferência da bênção hereditária. É isso o que vemos no livro de Gênesis, capítulo 48, verso 14, quando Jacó impõe sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, seu neto, filho de José, transferindo assim para ele a bênção que naturalmente seria de Manassés, o primogênito de José. A imposição de mãos era também usada como nomeação para alguma função de autoridade. No livro de Números, capítulo 27, a partir do verso 18, consta que Deus ordena a Moisés que imponha as mãos sobre Josué, designando-o assim como seu sucessor. Nos versos 22 e 23, lemos que Moisés fez como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante todo o povo, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara. Os sacerdotes judaicos eram também consagrados através desse meio. Mas nesse caso, no dia da consagração, os sacerdotes impunham as mãos sobre a cabeça do novilho que seria imolado. Temos isso em Êxodo, capítulo 29, verso 10. A consagração dos levitas também se fazia com a imposição das mãos. Mas os filhos de Israel é que punham as mãos sobre eles, como lemos em Números, 8º capítulo, verso 10. E os levitas impunham as mãos sobre a cabeça de 2 novilhos a serem sacrificados. A imposição de mãos no Novo Testamento aparece primeiramente relacionada com a cura de doenças ou de opressões. Assim, nos Evangelhos, encontramos algumas passagens em que o Senhor Jesus Cristo impõe as mãos a fim de curar. Em Marcos, 6º capítulo, verso 5, lemos que ele impôs as mãos sobre alguns enfermos em Nazaré, curando-os. Também em Marcos 8, 23, consta que ele fez o mesmo com o cego de Betsaida,
antes de curá-lo. Em Lucas 4 capítulo, verso 40, lemos que em Cafarnaum, onde morava Pedro, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam-nos para Jesus, e ele os curava, impondo-lhes as mãos. Ainda em Lucas capítulo 13, verso 13, vemos que Jesus impõe as mãos sobre uma mulher oprimida, que há 18 anos andava encurvada, e ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Muito mais tarde, já nos dias dos apóstolos, encontramos o apóstolo Paulo na ilha de Malta, depois do naufrágio a caminho do seu primeiro aprisionamento em Roma. Naquela ilha encontrava-se doente, ardendo em febre, o pai do governante local. Em Atos, capítulo 28, verso 8, lemos que o apóstolo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Porém, como o professor Simon Kistemaker observa em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, no livro de Atos dos Apóstolos, a imposição de mãos resulta no transbordar do Espírito Santo. Por exemplo, Pedro e João visitaram os crentes em Samaria e colocaram suas mãos sobre os samaritanos, que, em consequência, receberam o Espírito Santo. Isso está no 8º capítulo de Atos, verso 17. Ananias pôs suas mãos sobre Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, que recebeu tanto a visão como o Espírito Santo. Isso está no capítulo 9, verso 17. Em Éfeso, no capítulo 19, verso 6, Paulo impôs suas mãos sobre alguns discípulos de João Batista, que receberam o Espírito Santo. Outras passagens mostram que a prática de impor as mãos sobre alguém está relacionada à cerimônia de ordenação ao serviço. Ministrar às necessidades do pobre, proclamar o evangelho ou pastorear a igreja. Todas, então, atividades de serviço. Primeiramente, vejamos, ministrar às necessidades dos pobres. É o que vemos no 6º capítulo de Atos, quando são eleitos os primeiros diáconos. No verso 6, consta que os 7 homens escolhidos foram apresentados diante dos apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Outro tipo de serviço que implicava na imposição de mãos era a proclamação do evangelho. Vemos isso em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo convoca Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Eles eram da igreja de Antioquia da Síria, contados entre os 5 profetas e mestres que lá havia. Antes de partirem para aquela obra missionária, houve jejum, oração e a imposição de mãos sobre Saulo e Barnabé. Só então eles partiram. Outro tipo de serviço que exigia a imposição de mãos era o pastoreio de igrejas. Vemos isso nas 2 cartas que o apóstolo Paulo destinou ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé. Na primeira carta a Timóteo, 4º capítulo, verso 14, Paulo o exorta: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Na segunda carta, o apóstolo lembra a Timóteo que ele mesmo, Paulo, havia imposto suas mãos sobre ele. No 1º capítulo, verso 6, lemos: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O professor Simon levanta a esse respeito uma questão importante, meu ouvinte. O que a prática de impor as mãos sobre um crente significava para os primeiros destinatários da Epístola aos Hebreus? João Calvino
declara que crianças batizadas, depois de um período de instrução na fé, recebiam outro rito, o da imposição de mãos. Esse rito era feito com o propósito de confirmar seu batismo e teve origem na época dos apóstolos. Podemos confirmar isso no comentário de Hebreus de João Calvino, publicado pela editora Fiel. Na página 142, Calvino considera que o escritor da epístola junta ao batismo a imposição de mãos, porque havia duas ordens de catecúmenos, portanto havia um duplo rito. Aqueles que vinham de fora não se chegavam ao batismo até que fizessem profissão de sua fé. Em seu caso, portanto, a doutrinação geralmente precedia o batismo. Mas os filhos dos crentes eram batizados na infância, visto que eram adotados desde o ventre materno e pertenciam à corporação da igreja por direito da promessa. Após o tempo da infância e após serem instruídos na fé, então também eles ofereciam-se como catecúmenos, período esse que, em seu caso, vinha depois do seu batismo. A esse acrescentava-se outro sinal, que era a imposição das mãos. Calvino considera que esta passagem singular é suficiente evidência de que a origem desse rito vem dos apóstolos. Para ele, essa passagem sobre a imposição das mãos também tende a confirmar o batismo de crianças. E ele pergunta: por que a mesma doutrina deveria chamar-se batismo por alguns e imposição de mãos por outros, exceto porque batizados na infância eram posteriormente instruídos na fé para que nada restasse senão impor as mãos sobre eles? Eu vou repetir. Calvino pergunta: por que a mesma doutrina deveria chamar-se batismo por alguns e imposição de mãos por outros, exceto pela razão de que batizados na infância eram posteriormente instruídos na fé para que nada restasse senão impor as mãos sobre eles? No nosso texto de Hebreus, o ensino da doutrina de Cristo, além do batismo e da imposição de mãos, abrange mais dois elementos. O próximo é o ensino da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos aponta para o final dos tempos. É diferente de ressurreições pontuais que a Bíblia registra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O mais conhecido caso de ressurreição certamente é o de Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus, que moravam na aldeia de Betânia. No Evangelho conforme João, capítulo 11, temos essa maravilhosa narrativa que nos conta como Jesus comoveu-se com a morte daquele amigo a ponto de chorar diante do seu sepulcro. Mas Jesus ressuscitou Lázaro para a glória de Deus. E isso levou os seus inimigos a apressarem o plano para sua prisão e morte. Lázaro, contudo, veio a morrer de novo, como aconteceu com todas as demais pessoas que a Bíblia conta terem sido um dia ressuscitadas por Jesus, pelos profetas do Antigo Testamento ou pelos apóstolos. A ressurreição dos mortos é um evento imensamente maior do que essas ressurreições particulares. Aponta para o final dos tempos, como eu já disse, e foi inaugurada por Jesus. No entanto, essa doutrina já era conhecida nos dias do Antigo Testamento. Talvez a mais antiga notícia que se tenha da doutrina da ressurreição esteja no livro de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27, em que lemos: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus.
Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 19, lemos: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. No livro de Ezequiel, capítulo 37, temos a visão que o Senhor concedeu ao profeta de um vale de ossos secos. O Senhor ordena-lhe que profetize aqueles ossos sequíssimos. Ezequiel diz no verso 10, Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Prosseguindo nesse texto, vemos que aqueles ossos secos representam um Israel espiritual sem vida, que volta a viver apenas sob a influência do Espírito de Deus. E certamente temos nesse texto um anúncio da ressurreição dos mortos, pois nos versos 12 e 13 o Senhor diz: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E no final do livro de Daniel, temos o anúncio da ressurreição que mais se aproxima do que é ensinado no Novo Testamento. No capítulo 12, verso 2, consta que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Vale destacar que, antes de dizer isso, no verso anterior, Daniel profetiza que, naquele tempo, será salvo o povo de Deus, todo aquele que for achado inscrito no livro. Isso, naturalmente, nos faz lembrar ensinos de Jesus e passagens do Apocalipse. E temos ainda o famoso Salmo messiânico de Davi, o Salmo 16, em que, no verso 10, consta a declaração tão lembrada no Novo Testamento. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Certamente qualquer judeu piedoso sabia que Davi não estava falando de si mesmo, uma vez que ele tinha morrido e sido sepultado na cidade de Jerusalém, como consta no primeiro livro dos Reis, segundo capítulo, verso 10. E o seu túmulo ainda existia nos dias de Jesus. Então, Davi só poderia estar falando do Messias, o ungido do Senhor, que um dia viria e cujo corpo não veria a corrupção, não seria decomposto no túmulo. A morte não poderia retê-lo, porque o Senhor o ressuscitaria. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, o povo em geral tinha esse conhecimento da ressurreição dos mortos. Uma prova disso encontramos na conversa de Jesus com Marta, a irmã de Lázaro, naquele dia em que Jesus chegou e Lázaro já estava sepultado. Em João 11, verso 23, Jesus diz a Marta que seu irmão haveria de ressurgir, e ela responde: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Jesus então diz as palavras que nos são tão familiares: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Naqueles dias, porém, assim como acontece hoje, nem todos criam na ressurreição. Os fariseus criam, porém os saduceus eram um grupo dentro do judaísmo que não acreditava na ressurreição. Por isso, um dia, eles se aproximaram de Jesus, contando aquela história fantasiosa da mulher que teria casado com 7 irmãos, um após o outro, e queriam saber de qual ela seria esposa na ressurreição. Com isso, pretendiam deixá-lo sem resposta, mas não conseguiram, porque o ensino de Jesus era alicerçado na verdade. Em Mateus capítulo 22, versos 29 e 30, lemos:
Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Nos dias do apóstolo Paulo, saduceus e fariseus continuavam em lados opostos quanto à ressurreição dos mortos. Prova disso encontramos em Atos, capítulo 23, quando o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém e tem que se apresentar diante do Sinédrio. Nos versos 6 e 7 consta que, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio compunha-se de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande discussão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Como disse Jesus, os saduceus erravam, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A ressurreição, meu ouvinte, é um evento do qual podemos ter a maior certeza. O Senhor Jesus ensinou essa doutrina e Ele mesmo inaugurou a ressurreição, ressurgindo 3 dias depois de sua morte na cruz. A ressurreição de Cristo Jesus é um fato comprovado fartamente nas páginas da Escritura. Ela foi testemunhada por mais de 500 pessoas idôneas, das quais a maioria ainda estava viva nos dias do apóstolo Paulo, como ele afirma na primeira carta aos Coríntios, 15º capítulo, versos 1 a 8. Os apóstolos fizeram do ensino sobre a ressurreição a base da sua proclamação do Evangelho. Vemos isso em várias passagens do livro de Atos. Aliás, só podia ser contado entre os apóstolos quem tivesse sido testemunha da ressurreição de Jesus, como vemos em Atos, 1º capítulo, verso 22. No primeiro discurso de Pedro, a ressurreição de Cristo é demonstrada. Você confirma isso em Atos, capítulo 2, versos 31 e 32. Depois, falando ao conselho dos judeus, no capítulo 4, verso 10, Pedro ousadamente afirma que Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles haviam crucificado, Deus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a pedra angular. E essa ousadia em proclamar a ressurreição prossegue pelas páginas do livro de Atos e faz parte dos textos de Paulo, de Pedro, está presente na carta aos Hebreus e chega até o Apocalipse. Portanto, com muita razão, a doutrina da ressurreição dos mortos é elemento fundamental do ensino cristão. O último elemento é o juízo final, como está no texto de Hebreus, 6º capítulo, verso 2. Mas desse item falaremos no próximo estudo. E eu encerro com 2 perguntas. Você acredita na ressurreição de Cristo, meu ouvinte? E acredita na ressurreição dos mortos? Eu espero que sim. E quero ler para você as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o texto áureo sobre a ressurreição. Quero ler para você dessa carta os versos 16 a 19, onde a palavra de Deus diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, meu ouvinte, não somos os mais infelizes, e sim os mais felizes dos homens, porque Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Um dia, na consumação de todas as coisas, os que estão em Cristo também ressuscitarão. Glória ao Senhor por isso. Louvado seja o Senhor e engrandecido, hoje e eternamente. Amém.